esplendor da fé. Esplendor da fé. Não tem nada mais lindo, mais belo do que Deus se revelando aos nossos corações. Deus se importando comigo. Deus querendo o melhor para mim e o melhor para o Senhor, para a senhora. Neste instante, nós queremos considerar: os puros verão a Deus, os puros de coração verão a Deus. Verão a Deus como Ele é, sentirão Deus, entenderão a Deus. Porque, na verdade, todo mundo vai ver a Deus. Vai ver no juízo final, a Bíblia fala, e receberemos pelo bem e o mal que fizemos. E receberemos a glória, a presença de Deus, a vida eterna, se temos aceitado Cristo como nosso Salvador. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega para o Pai senão por mim, falou Jesus. Pureza de coração. Santidade é consciência sem culpa e sem medo perante de Deus. É entender que Deus quer o melhor. Não sei onde pegamos essa ideia que Deus está lá com o pau querendo acertar e nos punir. Ele é justo, mas é um Pai amoroso. Ele quer a total felicidade para o Senhor, para o jovem, para mim. E quando tem os 10 mandamentos, quando tem princípios e mandamentos dentro da palavra, não é para nos restringir de alguma coisa, tirar de uma alegria de nós, mas sim para que tenhamos a plenitude daquilo que Ele sonhou, daquilo que Ele projetou. O capítulo 11 de Hebreus está cheio de homens lá. Não homens e mulheres perfeitos, homens e mulheres que fizeram algo, que tiveram falhas, mas tiveram a capacidade, quando erraram, para ver Deus com pureza de coração. Para dizer: Senhor, me perdoa, me ajuda a ser aquilo que o Senhor sonhou. Quando erramos, é um processo de crescimento, de maturidade. Se melhoramos, se aprendemos a como ter mais estabilidade, mais firmeza. Começando o capítulo 12, começa com a visão de Cristo. Visão de quem Ele é. O autor e consumidor do que chamamos a fé, mas um relacionamento íntimo e pessoal com Deus, e cumprindo tudo que Deus sonhou para esta vida. Quando vemos limitações, fala: não roubarás, não matarás, não adulterarás. É porque isso traz conflito e problemas para nós, além de nossas capacidades de sonhar. Quando pensamos: não adulterarás, pensamos, mas quem sabe no lado sexual, mas dá para não adulterar o leite, não adulterar o trabalho, não adulterar a comida, o combustível, a pintura, tudo. Quando adulteramos algo, tiramos ela do enfoque. Pecado é errar o alvo. Dá para errar o alvo por bastante pouco. Tem como centralizar as coisas. Começando no capítulo 12, que se dá, quero ler até vários textos hoje para ver se podemos focalizar que dentro de Deus Ele tem um projeto, mas tem que ser trabalhado em nossas vidas. Daqui a uns anos pretendemos fazer as Olimpíadas aqui. Tem caras, homens e mulheres jovens que hoje estão se esforçando no máximo para correr mais 1 quilômetro, para levantar mais 1 quilo, para nadar mais 1 metro, com mais 1 segundo a menos. Por quê? Porque estão aperfeiçoando seus corpos dentro de um sonho de Deus. Para sermos tudo que Deus sonhou, tem que haver limites, tem que ter restrições, tem que haver obediência aos princípios da palavra de Deus. Se fugimos deles, então não temos caráter. E se não temos caráter, então não temos pureza de coração. E não vamos ter a santidade, que é uma liberdade perante Deus, sabendo que estamos fazendo o nosso melhor para aquela etapa. Uma criança de 2 anos, ele pode acertar a boca com a metade da comida que põe no garfo. Agora, se eu, com mais de meio milênio, né, não acertar quase toda a comida na minha boca, então você, né, maneira ali, come com cuidado. Né? O que Deus sonhou para nós? Aqui diz, começando o capítulo 12 de Hebreus, diz assim: portanto, também nós,
Uma vez estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo aquilo que atrapalha o pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tem uma corrida proposta para nós dentro da palavra de Deus, mas começa aqui no versículo 2 dizendo: tendo os olhos fixos em Jesus, tendo nossa visão fixa nele, o autor e consumidor da fé, do relacionamento, dos sonhos de Deus para o homem, para a mulher nesse planeta, e por que não dizer no universo? Não sabemos o que está acontecendo um pouco mais para lá, né? Que pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz. Uma alegria, disciplina, quando nós entendemos, a Bíblia diz que ela é uma alegria. Como diz, uma alegria que lhe foi proposta. Antes eu tinha medo de disciplina. E hoje eu tenho medo que não vou receber disciplina. São limites que precisamos nós para poder atuar com liberdade. Se você diz para uma criança, pode ficar dentro desse quarto, o que ela quer? Ela quer brincar nesse quarto no corredor. Você dá liberdade do quarto e corredor, que é a casa inteira, da casa inteira que é lá o quintal. Algum lugar você, senhora, vai ter que pôr limite nos seus filhos. Porque senão vão querer brincar no meio da pista, a autopista. E aí é quase morte instantânea. Vão querer brincar com um animal perigoso, vão querer dirigir um carro antes da idade. Por isso que tem idade para motoristas. Porque precisamos ter limites e a santidade de Deus vai produzindo limite dentro do nosso coração, mas limitado pelo coração puro. Não sei aonde também, às vezes, você pegou uma ideia de que cristianismo, a igreja, os limites, o que não pode fazer. Por que não pensar no que podemos fazer? No que temos liberdade para fazer? Dentro de um caráter de Deus e ver que a santidade, que é vendo a Cristo e permitindo Ele produzir a sua vida dentro de nós, eu ouvi a voz do Espírito Santo no nosso coração, que nos diz, seu caminho vai nele. Não faça isso, faça aquilo. Eu sou convencido, meus queridos, que Deus está falando constantemente com o Senhor, com a senhora, comigo, nos mostrando bons negócios, nos protegendo de maus negócios. Oh, meus amados, mas eu ouvindo que é um treinamento que vai nos trabalhar e que diz aqui, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita de Deus Pai. Há um galardão que os atletas estão trabalhando para as Olimpíadas ou para um campeonato. Tem o prazer de uma vitória. Às vezes até envolve dinheiro. Mas há uma luta, há um esforço, há uma disciplina para produzir em nós qualidades físicas, qualidades espirituais, qualidades de caráter que dão um retorno. Meus pais me ensinaram na área do negócio, só fazer o que a gente combina e um pouquinho mais. Não vai ter que ter preocupação com tendo clientes. Porque a maioria combina alguma coisa e aí nem faz aquilo que combinou. Mas o homem interior, o homem tem que ter um coração igual ao coração de Deus. Um homem que tem um coração puro, então ele faz o que ele negocia e um pouquinho mais. Trabalha no posto, põe a gasolina, se está o mesmo preço todo, e limpa a janela. Se os outros estão limpando a janela, também passa um aspirador dentro, né? E lá por diante, fazendo um pouquinho mais, então, aí vamos ter a segurança de uma clientela. E se você está trabalhando para alguém, sempre falei com meus funcionários, né? Se alguma hora piorar, então tenho que dispensar alguém, vou dispensar aquele que está realizando menos, que está trazendo menos retorno para a empresa. Sempre tem uma hora ou outra que dá uns apertos. E quando as coisas melhoram, então vou dar aumento àquele que está se esforçando mais, aquele que está vindo mais cedo, aquele que está vindo mais tarde, aquele que é mais devotado nas coisas. Hoje tem o meu irmão, o único que está em uma empresa. Ele foi o sexto de entrar na empresa. E como eram com a tecnologia, reduziram, agora só em 2. E ele é um dos 2. Se ele foi o último, por que não mandaram ele embora de último? Porque ele se esforçou mais, porque ele se capacitou mais, porque ele se dedicou mais. E isso que a palavra de Deus está dizendo que é santidade. Querendo ser aquilo que Deus sonhou que nós fôssemos. Permita-me continuar lendo aqui.
Pense bem naquele que suportou tal oposições de pecados contra si mesmo, para vocês não se cansarem nem desanimarem. Na luta do pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue, que foi o Cristo. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhes foi dirigida como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repressão, pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga aquele que quer bem. Imagine um homem, uma mulher com 35 anos de idade, que nunca ouviu um não. Que nunca ouviu um não. Bateu o pé, a mãe, o pai, o tio, tia, a empregada, o babá, deram o que queriam. Meus amados, continua dizendo aqui que temos nossos pais físicos que cuidam de nós. Mas esse senhor que estou pensando era um pai ausente. Foi criado meio para sua mãe e ainda teve que trabalhar muito tempo. Não teve um pai espiritual, um pastor, um padre que tivesse ter um acompanhamento da sua vida. E aí, como vamos ler mais no texto para frente, o Pai dos Espíritos, o nosso Deus, quer trabalhar, mas está dentro de um contexto. E quando o pai humano esteve ausente, quando o pai espiritual esteve ausente, então é muito difícil para Deus realizar o seu sonho na sua vida. Por isso que temos que ter limites, por isso que tem que ter acompanhamento, por isso que tem que ter o que a Bíblia fala de santidade, que entrando de um projeto que tem limites, que tem algo, que tem desafios, para nós nos tornarmos aquilo que Deus sonhou. Deus tem um plano para nós, mas ela não cai prontinho, assim como uma criança não cai prontinho. Pode ser numa lua de mel, pode ser até numa aventura ali, nasce alguém, mas para fazer aquela criatura, um homem e uma mulher, demora muitos anos e muito esforço e muita disciplina. E o Pai diz que tem limites e tem disciplinas, qual nós precisamos entender e nós precisamos cooperar e entrar dentro do contexto daquilo que Deus quer. Oh, meus amados, quando Deus está projetando, Ele tem algo infinito dentro de nossas vidas. Continua dizendo, suportem a dificuldade, recebendo como a disciplina que Deus que os trata como filhos. Ora, qual é o filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se vocês são disciplinados, é porque vocês são filhos legítimos e não filhos ilegítimos. Depois continua dizendo no versículo 10, nossos pais nos disciplinaram por um curto período, segundo lhes parecia bem, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Santidade é pureza perante de Deus. E ouvindo a voz do Espírito Santo falar ao nosso coração e sermos obedientes naquele instante. Quando entendemos isso, temos visão de Deus, do sonho que Deus tem para nos realizar. E temos uma liberdade que é inexprimível, é inexplicável. Porque nós não andamos sobre condenação, ou andamos com liberdade que Deus nos dá. Continuando aqui no versículo 11, nenhuma disciplina parece ser de motivo de grande alegria no momento, mas sim de tristeza, mas mais tarde, porém, produz frutos de justiça e paz naqueles o qual for exercitado. Oh, meus amados, quando nós temos o trabalho de Deus em nossa vida, então nós temos futuro, sabemos o que Deus está sonhando e tornamos uma realidade. O que importa é que nós precisamos entender que não é coisas, nós perdemos a visão quando focalizamos em coisas. O que temos que focalizar é no intento de Deus no nosso coração. Se nosso coração não nos engana, temos paz com Deus, a Bíblia diz. Por quê? Porque não estamos querendo impressionar ninguém, não queremos realizar nenhuma outra coisa, mas queremos entrar dentro daquele propósito que Deus tem. Sim, é esta hora. Nós precisamos entender que Deus tem algo especial para nós, que não vai dar para fugir. Temos que seguir os perímetros da palavra de Deus e temos que seguir aquilo que Ele quer, para que sejamos felizes hoje, amanhã e sempre para sempre. Aleluia.